Olá, amados senhor, como estão? Espero que bem. Como toda a promessa é dívida, vim cá partilhar com vocês a minha experiência do pós-parto. Eu estava a conversar com o meu esposo se seria bom partilhar com vocês primeiramente a experiência do parto, contudo não tínhamos certeza. Então, se vocês desejarem, digam-nos alguma coisa nos vossos comentários e eu, com todo o prazer, partilharei com vocês a minha experiência do parto. Pronto, então, para tornarmos esta conversa um pouco mais dinâmica e rápida, né? Queria partilhar apenas 2 ou talvez 3 pontos no que toca à minha experiência de pós-parto. Primeiro queria falar sobre as mudanças físicas do meu corpo no pós-parto. O que é que eu tive que enfrentar, como eu enfrentei e assim por diante. Então, desde o momento que eu saí da clínica, tive que enfrentar a dor da minha ferida cirúrgica. Para que conste, meu parto não foi cesariana, foi mesmo parto normal, mas teve que ser realizada uma episiotomia, que é o tal corte down there. Foi doloroso, após a anestesia passar, claro. Então, o facto de a dificuldade em sentar no carro, levantar com a bebê, logo que saí da clínica foi terrível. E pronto, cá em casa também, o processo também não foi muito lá agradável, se podemos assim dizer. Por outra, os meus pés. Durante a gestação eu tive edema em ambos os pés, em ambas pernas e pés, né? Edema, ou seja, com palavras miúdas, inchados, inflamados, ficaram inflamados. E nos primeiros 2 dias do pós-parto, os meus pés inflamaram ainda mais. Quase que iam rebentar, pareciam que iam rebentar. Mas após, acho que no 4º dia, eles diminuíram, ou seja, voltaram à normalidade como por acto de magia, sério. Passaram por si só. Nos primeiros dias, tive também dores pélvicas, ou seja, baixo ventre, devido às contrações do útero, né? Como ele estava voltando ao seu lugar normal, à sua localização normal. Devido a essas contrações, então senti algumas dorzinhas. Mas a nossa hemorragia pós-parto, né, o sangramento pós-parto, eu penso que terminou após 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas por aí. Ainda no quesito físico está a amamentação. E para lhes ser sinceras, para quem estiver a ver, né, porque eu acho que esse assunto é mais para girls, a amamentação foi uma das fases ou dos momentos mais difíceis para mim e mais dolorosos. Tanto que os meus seios ficaram doloridos após 1 mês, sem mentir. Mas quase nos últimos dias não foram propriamente dor, foram mais desconfortos, né? Com umas picadas ou pontadelas num dos seios. Tanto que até os últimos dias me dava assim certo receio em dar de mamar a minha bebê. Quando eu dei à luz, eu ainda não estava a produzir leite, eu não estava saindo leite dos meus seios, mas ainda assim eu colocava a minha filha para mamar, porque quanto mais ela mamasse, mais o meu organismo ia liberar as hormonas responsáveis para a produção de leite. Mesmo chegando cá em casa, ainda não saía leite, e eu fiquei uns 12 ou 3 dias, sem por aí mais ou menos, sem realmente sair leite. E no primeiro dia que eu tive que continuar a dar-lhe de mamar, ela me fez ferida no seu direito. Vocês já sabem, né? Eu acho que vocês sentem a dor comigo, porque eu ainda me lembro dessa dor. Enfim, e o conselho de todos, já sabem, tens que continuar a dar de mamar, porque é isso que vai te sarar a ferida. E lembro-me que na madrugada do dia seguinte eu tive que dar-lhe de mamar, porque a criança é um ser humano e precisa comer, porque ela tem fome. E eu, quando lhe dei o meu seio direito, que era o seio que tinha ferida, as lágrimas caíram instantaneamente, sem mentira. Foi terrível.
cheguei em fases de que eu própria fugia à minha filha, fugia dali de mamãe, porque os meus seios realmente estavam muito doridos. E teve também um momento em que eu tive mastite, ou seja, inflamação do meu seio direito, porque com essa de medo doía-me mais o seio direito, então acho que indiretamente fui dando mais o seio esquerdo e inflamou, ficou dorido, e também tive que passar a fase de ter que ordenhar essa mama dorida e ter que lhe dar de mamar assim mesmo. E febre e tudo deu-me, enfim. Mas foi só um dia. Depois já de começar a ordenhar e a liberar esse leite, foi aliviante, graças a Deus. E de forma geral, fisicamente, foi isso. Uma das coisas que eu gostaria realmente que tivessem me dito antes do parto seria a experiência da amamentação, para eu estar psicologicamente preparada, porque foi um dos momentos mesmo mais difíceis. Segundo ponto, o âmbito psicológico/emocional do pós-parto. Nos primeiros dias, confesso a vocês que eu chorei. Num dos dias, nos primeiros, acho que no segundo ou no terceiro dia, a minha filha estava aqui com a minha mãe. Desde já, né, eu tive apoio, graças a Deus tive apoio de familiares, da minha mãe, de algumas tias, da minha cunhada, tive apoio sim, graças a Deus. Então, nos primeiros dias, teve uma vez que eu fechei-me mesmo no quarto, chegavam momentos que eu estava com as pessoas na sala e com a bebê e sentia-me tão triste que me dava vontade de chorar, mas não podia chorar no meio das pessoas. Então teve uma vez que eu fui mesmo para o quarto e chorei com todas as minhas forças diante de Deus, dizendo: Senhor, por favor, traz tranquilidade para minha filha, e se assim não for, dá-me força e coragem para eu poder aguentar todas as fases que ela vai passar nesses dias que vêm. E sinceramente, quanto mais eu derramava lágrimas, mais vontade me dava de chorar naquele dia para com Deus. Foi uau, nunca mais tinha chorado assim na presença de Deus. E outro ombro que realmente recebeu as minhas lágrimas foi o meu esposo. Graças a Deus ele sempre esteve aí, disposto para me ouvir, para me dar aquele apoio, aquela força. E não conseguia conter as minhas lágrimas e chorava mesmo com ele. Mas ele estava sempre aí dizendo: tu és forte, tu és corajosa, tu podes, tenho orgulho de ti. Palavras bonitas. Então foi um grande suporte para mim. Não digo que os outros não foram, né? Mas pronto. E pronto, vamos culpar as hormonas, né? Porque nessa fase da vida, né, do pós-parto, as hormonas estão à flor da pele e isso também contribui para as alterações de humor. Eu dou graças a Deus, e mesmo naquele dia que eu chorei imensamente diante da presença de Deus, eu pedi: Senhor, por favor, não permita com que eu entre em depressão pós-parto, porque isso mesmo é real. Depressão não é brincadeira. Sério, não é brincadeira. E eu dou graças a Deus por não ter entrado nessa fase. E uma das coisas que também influenciou muito no meu emocional foram as múltiplas opiniões e conselhos de familiares. Tipo, tu já tens o fator hormonas para alterar o teu humor, mas as madrugadas sem dormir, mas uma bebê recém-nascida que chora como bem entender, mas os seios que te doem, que até te fazem fugir da tua filha porque não queres dar de mamar, mais conselhos daqui porque tens que fazer isso, tens que fazer aquilo. Mas antes disso, vamos ler a palavra um pouquinho. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Pulando no mesmo livro, capítulo 19, verso 20, diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. É bíblico. Receber conselhos, receber instruções é benéfico, faz-nos adquirir sabedoria. Se assim não for, podíamos nos comportar como insensatos. Então, eu não digo que os conselhos não sejam bons, claro que são bons, e eu devo ser humilde o suficiente de saber
calar, abrir os meus ouvidos e escutar. Claro, nem todos os conselhos são obrigatórios, né, em segui-los, obedecer-los, né? Tu ouves com muito respeito e apanhas, né? Ou fazes aqueles que realmente estão no teu poder de assim fazer ou praticar. Mas chegou uma fase em que os conselhos eram muitos, eu já estava toda aflita com a dor da ferida cirúrgica, dos meus seios e tudo mais, e estar a ouvir sempre conselhos e às vezes era a mesma coisa, tens que fazer isso, pega assim, ou faz aquilo, ou come isso, ou enfim, não foi uma experiência agradável. Chegou mais momentos que eu me arrependi da forma que eu falei com alguns familiares, porque até o meu esposo deu conta que eu às vezes como que eles tratavam mal, né? Ou respondia mal, porque era muito. E eu depois realmente reconhecia que falei de uma forma que eu não deveria falar. E depois eu pedia perdão a Deus e pedia perdão à pessoa, porque era mesmo muita coisa. Por isso, para todas que estejam ouvindo, orem, peçam ao Espírito Santo que vos dê muita paciência e que ajude realmente a manter a nossa boca calada, os nossos ouvidos dispostos em ouvir e seguir aqueles que realmente tu sabes que far-te-ão bem. Não somente a ti, mas como o teu bebê. Isso para toda a vida, né? Nós devemos saber ouvir, porque isso realmente, como diz a palavra, nos faz sábios. Fica a dica. E é isso, pessoal. Eu acho que esses 2 pontos são suficientes e de forma resumida fala um pouquinho de como foi o meu pós-parto e deixo-vos outra passagem, 1 de Pedro 5,7, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Não esqueçam, Deus tem cuidado de vós. Apesar como eu vos disse, né, as hormonas à flor da pele, mas não existem hormonas que sejam mais poderosas do que o poder de Deus. Então, mesmo que vocês estejam com aquelas alterações de humor e uma tristeza que vocês não sabem como lidar com ela, não esqueçam que Deus está sempre aí. Deus está sempre aí para nos consolar, porque Ele sabe aquilo que nós passamos, Ele sabe aquilo que está em nossos corações. Quem melhor que o Espírito Santo para esquadrinhar os nossos corações, se Ele nos conhece melhor que nós mesmos? Então, lancem sobre Ele mesmo toda a vossa ansiedade. Se quiserem chorar, como aquele dia que eu chorei, chorem com tudo mesmo. E nesse momento eu estou vendo realmente as bênçãos de Deus. Olhando para trás e agora, vejo que Ele realmente me concedeu a força que eu pedi, a coragem que eu pedi, Ele realmente me concedeu. E louvo a Deus por isso. Então, não vou falar mais, senão daqui a pouco vou chorar. Simplesmente pelas maravilhas e as bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida e pela força realmente que Ele me concedeu. E sei que Ele continuará fazendo assim, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é isso. Beijo, vocês se cuidem e estaremos aqui para a próxima conversa com vocês. Beijo!